Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre técnicas de contação de histórias, como contar e encantar de verdade. Muito obrigada por essa oportunidade. Em primeiro lugar, quero agradecer por poder estar ministrando essa aula a policiais militares de várias partes do Brasil. Agradecer aí, especialmente a Coronel Graciele, ao Tenente Nazarete, que acertou todos os detalhes comigo, ao Sargento Daniel, Sargento André. Estou ministrando essa aula à Polícia Militar, que atua com o PROGÉ, Programa de Educação Ambiental. E o convite foi estendido aí a outros ministrantes também. E nessa aula eu vou ministrar sobre os 3 pilares do meu método para encantar na hora de contar histórias. Eu sou Lívia Alencar, formadora em contação de histórias há mais de 10 anos. Hoje sou referência no Brasil quando se fala em formação e contação de histórias. Fui premiada pela Secretaria da Cultura de São Paulo pelo meu trabalho como formadora. Sou patrona da Academia Brasileira de Contação de Histórias e já estou aí na TV Cultura, já fui convidada pelo Patati Patatá para atuar com eles também. Já estou aí para grandes empresas como Netflix, McDonald's, Discovery Kids, Itaú, em projetos do Itaú, em várias partes do Brasil. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Mas, para iniciar, vamos começar já com uma prática, com uma história, que eu gosto de fazer tudo na prática. E aí eu vou contar uma história para vocês que vocês podem, inclusive, utilizar para abrir aí o programa do projeto, se vocês desejarem. Uma história muito interessante e eu vou explicar para vocês no final como que vocês podem usar essa história. E para a gente começar, eu vou contar até 3 e vocês vão falar comigo, era uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3. Era uma vez. Era uma vez. Um cocôzinho. Isso mesmo, um cocô. Que desde que veio ao mundo, vivia jogado no pasto de uma fazenda. Ai, o cocô estava sempre ali tão abandonado. E o sonho do cocô era fazer amigos, era ter amizade com alguém. Mas ninguém queria ser amigo do cocô. Gostariam de ser amigo de um cocô? Eu não. E o cocô ficava lá no seu cantinho, aí quando ele via se aproximando algumas crianças, brincando, alegres, ele se animava e ele falava, posso brincar com vocês? Mas as crianças, como vocês acham que elas reagiam? Ai, olha o cocô, que cocô ficava tão tristinho, coitadinho. E era pior ainda, quando vinha junto com as crianças, uma mãe. Porque a mãe já olhava logo de longe e falava, olha, filho, cuidado, não pisa no cocô. E as crianças, ai, credo, cocô, que fedor. Ai, pobrezinho do cocô. Ele ficava tão tristinho que até inventou uma música para passar o tempo. E ele cantava assim, sou um pobre cocôzinho, tão feinho, pedidinho. Eu não sirvo pra nada, ninguém gosta de mim. E assim era a vida do cocô. Até que uma certa tarde, o cocô estava lá paradinho no seu cantinho, quando veio se aproximando um homem. Não é que o homem olhou para o cocô e o cocô olhou para ele e falou assim, ai não, ele vai me xingar, olhou. Mas o homem, ao ver o cocô, abriu um sorriso e seu rosto se iluminou. Mas que maravilha! Que belo cocô! Era disso mesmo que eu precisava. Olhou para ele e falou, maravilha, eu? Tá precisando de mim? Esse homem deve ser maluco, lelé da cuca. Pois o homem era um jardineiro. E com todo cuidado, ele pegou uma pazinha e levou o cocô para o seu belo jardim. Lá, com bastante carinho, ele enterrou o cocô ao pé de uma roseira. E passados os dias, sabem o que aconteceu? Com a força e energia do cocô, a roseira fez brotar uma linda rosa vermelha. E essa foi a história do cocô. É uma história muito divertida que vocês podem usar para crianças de todas as idades. Elas amam. E no final, quando eu conto essa história, eu pergunto, mas afinal, por que que a rosa cresceu com a força e energia do cocô? E as crianças respondem, porque o cocô serviu de esterco para a rosa. E eu falo isso mesmo, tá vendo? Na natureza, cada coisa tem a sua função. Até o cocô tem uma função na natureza.
E por isso que eu falo que essa é uma história que vocês podem usar para abrir. Ela não é uma história de minha autoria, eu sou escritora também, escrevo muitas histórias. Essa é uma história de autor desconhecido. Então, é uma história muito legal. E aí, para quem está assistindo aqui, inclusive, essa transmissão gravada no YouTube, já pode curtir esse vídeo, tá, gente? Para ajudar a espalhar, se inscrever no meu canal também. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a potência das histórias. A gente pode, de repente, começar um tema de educação ambiental falando, por que o meio ambiente é importante? Falar, né, sobre todo aquele assunto como um monólogo para as crianças, funciona de um jeito. As crianças vão ficar assim meio entediadas, mas quando a gente abre com uma história, quando a gente abre qualquer assunto com uma história, é totalmente diferente, porque as histórias, elas falam ao coração, elas falam à mente, e eu costumo dizer que uma história bem contada jamais será esquecida. A potência das histórias é muito grande, e a gente pode usar as histórias para tratar de qualquer assunto, qualquer tema que vocês imaginarem. É por isso que eu tenho, por exemplo, histórias de minha autoria também sobre prevenção ao abuso sexual infantil. Então, eu trato essa questão do abuso sexual infantil com as crianças por meio de histórias. Tem histórias para todos os tipos de temas. Tem uma história também para meio ambiente, que vocês vão conhecer aqui hoje nessa aula. Tem história para o Dia da Árvore, Dia da Água. Tem história para tudo que vocês imaginarem. Mas a gente tem que falar primeiro sobre a diferença entre ler e contar uma história. Porque tem gente que fala assim, eu vou contar uma história, e aí pega um livro na mão e faz a leitura dessa história. Só que tem uma diferença entre contar história e ler um livro. Ler um livro, na verdade, é uma das formas de contar história. Então, eu posso pegar o livro na mão, esse livro aqui, inclusive, é de minha autoria, e aí eu faço a leitura desse livro. Isso é uma coisa que eu posso fazer sem nenhum preparo. Pego um livro pela primeira vez na mão e vou fazer a leitura dele. Ou eu pego uma história em um papel e faço a leitura daquela história. Já contar histórias é bem diferente, porque já exige, demanda um preparo maior, um treino. Então, o que eu faço, na verdade, é contar histórias. Eu costumo contar sem livro, tá? Memorizando a história já de antemão e treinando bastante aquela história. Aí você pode me perguntar, mas Lívia, eu preciso decorar a história todinha? Não, memorizar a história não significa decorar, significa que você vai contar a história com as suas próprias palavras. Igual eu contei aqui para vocês a história do cocô. Cada vez que eu conto de uma forma diferente. Aí vocês devem conhecer aquele ditado que diz, quem conta um conto, aumenta um ponto. É por isso que o contador de histórias tem a liberdade de adicionar, eu falo, o seu tempero às histórias. Então, cada vez que a gente contar uma história, vai sair, sim, de um jeito diferente. Mas exige que a gente, claro, treine antes essa história, que a gente estude a história. E existem diversas formas de apresentar aquela história. Por exemplo, usando recursos visuais, usando músicas. Eu até cantei aqui uma musiquinha, né, durante a história do cocô. Então, cada história a gente pode estudar e avaliar qual a melhor forma de apresentar, uma forma também que a gente se identifique mais. E eu vou apresentar aqui algumas formas para vocês, hoje nessa aula, tá? Mas, como parte da nossa preparação para as histórias, vamos falar agora sobre os 3 pilares do meu método para realmente encantar e prender a atenção do início ao fim da história. E para isso, eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela para começar a nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui. Tá todo mundo vendo a minha tela? Maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. O primeiro pilar para a gente encantar ao contar história é trabalhar muito bem a nossa voz, a nossa entonação durante a contação de história. E eu digo que o recurso mais poderoso que você tem quando conta uma história é a sua voz. E aí, como que a gente vai trabalhar a entonação? Olha só, eu tenho um exemplo aqui de uma frase
que quando a gente fala ela, dando ênfase a palavras diferentes, ela vai sair com significados diferentes. Então, para deixar esse primeiro exemplo aqui para vocês, vamos lá. A voz é o seu recurso mais poderoso na hora de contar histórias. Aí, como que a gente pode usar a voz? A gente pode fazer diferentes vozes para os personagens. Então, vocês viram que nessa história do cocô que eu contei, por exemplo, eu fiz a voz do homem, o jardineiro que chegou lá, eu fiz a voz dele um pouco mais grossa. Mas que maravilha, que belo cocô! Obrigatório fazer vozes diferentes para os personagens? Não, não é obrigatório. Porém, fica muito mais divertido, principalmente quando a gente está contando história para criança. As crianças adoram quando a gente faz voz diferente para cada personagem, tá? E aí a gente vai dar a entonação correta de acordo com a situação, de acordo com o momento da história. Vamos aqui para a nossa frase de exemplo. Joana, nossa tartaruga, sumiu. Olha só, vamos ver a próxima. Se a gente colocar uma vírgula depois do Joana, Joana, nossa tartaruga sumiu. Qual o significado dessa frase? Significa que eu estou falando com alguém que se chama Joana e estou contando para ela que a nossa tartaruga sumiu. Joana, nossa tartaruga sumiu. Agora, se eu mudo essa vírgula de lugar e dou ênfase a uma outra palavra, muda totalmente o significado da frase. Joana, nossa tartaruga, sumiu. Qual o significado dessa frase? Quer dizer que a nossa tartaruga se chama Joana. E aí eu estou falando que ela sumiu. Então, Joana, a nossa tartaruga, sumiu. Então, tá vendo como a ênfase que a gente dá a uma palavra, a entonação que a gente dá à frase, muda totalmente o significado dela? Por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso na hora de preparar uma história para contar. E aí eu tenho um exercício prático aqui, inclusive eu vou colocar em PDF para vocês, tá? Vou até sexta-feira, vou enviar para o Tenente Nazarete, aí o Tenente pode enviar para quem estiver participando aqui, para quem quiser também, um material em PDF, para vocês poderem também pegar, fazer exercícios, tá? E esse é um exercício que eu gosto bastante de treino de entonação. E o exercício é assim, a gente vai falar essa frase, vem aqui agora, como se fosse cada um desses personagens. Então, primeiro eu vou falar, vem aqui agora como se fosse um rei. Aí eu tenho que me imaginar como um rei. Como que o rei vai falar? Eu imagino que ele vai falar assim com imponência, com autoridade, com uma voz grossa. Vem aqui agora! Mas e se eu fosse uma fada? Uma fada vai falar um pouquinho mais fino, vai falar mais com delicadeza. Então, eu vou fazer a voz da fada. Vem aqui agora! E se eu fosse um fantasma? Aí eu já vou ter que adicionar aí um jeitinho do fantasma, né? Eu vou imaginar como que o fantasma faria. Vem aqui agora! E se eu fosse uma formiguinha? A formiguinha também eu imagino ela falando fininha. Como ela é pequenininha, geralmente ela vai falar com alguém que é maior que ela. Então eu faço a formiguinha olhando para cima. E se eu fosse uma bruxa? A bruxa, primeiro eu faço a risada da bruxa, é claro. Vem aqui agora! E se eu fosse o Papai Noel? A gente está em época de Natal, né? Então vamos fazer o ho-ho-ho do Papai Noel. Ho-ho-ho! Vem aqui agora! Aí é um exercício divertido e simples também, mas que ajuda muito na hora de treinar a entonação da frase, pensando no personagem daquela história, tá? E aqui um outro exercício também interessante, em que a gente vai falar a frase boa noite, como se estivesse falando para cada uma dessas pessoas aqui. Então, eu vou dizer boa noite para o meu melhor amigo. Imagina que eu estou animada, feliz em encontrar o meu amigo. E falo, boa noite! Agora, imagina que eu vou falar com o meu inimigo. Eu sou obrigada a dar boa noite para o meu inimigo, mas né, eu não gosto dele. Então, como que eu vou falar? Boa noite. E se eu for falar com um homem, uma mulher atraente no bar? Tô lá no bar, aquele clima todo. Boa noite. Já muda totalmente, né? E para falar para um bebê de 6 meses? Então, imagina um bebezinho fofinho, bonitinho. Boa noite! Então, olha só como também muda totalmente a minha forma de falar, de me expressar, dependendo para quem que eu estou falando. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora de preparar uma história para contar, para poder realmente usar a entonação correta das frases, e isso é muito poderoso para realmente prender a atenção dos nossos ouvintes. Bom,
Esse é o nosso primeiro pilar, trabalhar bem a sua voz, a sua entonação na hora de contar a história. E isso se aplica também à leitura da história. É claro, eu vou, na hora de preparar a história para contar sem o livro, eu vou estudar bastante e treinar muito na frente do espelho, né? Uma coisa que eu falo para os meus alunos, treine muito, se olha na frente do espelho que você pode verificar como que está, inclusive a sua expressão facial e corporal, que a gente vai falar disso agora no segundo pilar. Mas na hora que a gente for ler um livro também, se você quer ler um livro e ler ele com uma boa entonação, então leia antes, se prepara já, antes de pegar aquele livro e ler ele direto para os seus ouvintes, né? Prepara bem a entonação, lê as frases, tá? Vamos lá para o nosso segundo pilar agora. Segundo pilar é preparar bem as suas expressões faciais e corporais. E é claro que elas têm que estar bem alinhadas, a sua voz, a sua entonação. Aí aqui a gente tem um exemplo. Imaginem a seguinte situação. As crianças estão em casa, isso acontece comigo todo dia, tá? Eu tenho 3 filhos, inclusive, 3 filhos pequenos. A mais novinha tem 3 anos, a caçula vai fazer 4. A do meio tem 5 anos e a mais velha tem 8. E aí eu passo o dia no trabalho, eles ficam ansiosos para me ver, né? Quando eu volto para casa, mamãe chegou! Eu ouço a frase todo dia. E eles estão sempre animados, ainda bem, né? Felizes em me ver. A mamãe chegou! É aquela animação, me dá um abraço, um beijo, muito gostoso. Essa é uma situação. Então a gente vai fazer uma cara de feliz para falar essa frase nessa situação de alegria. A mamãe chegou! Agora imagine uma situação oposta. Imagine uma situação em que os filhos estão em casa e eles estão fazendo alguma coisa que não era para fazer. Estão apontando. Aí, de repente, a mãe chega, mas ela chega antes do esperado. Eles não estão esperando a volta da mãe naquele momento. E aí, como que eles vão falar essa frase? Vamos ver. A mamãe chegou! Então, olha só como muda totalmente a minha expressão na hora de falar essa frase nessa situação. Tá? Então, esse é um exemplo interessante em que a gente vai mudar, né, assim, da água para o vinho a nossa expressão facial, dependendo de cada situação. E aí, um outro exercício para vocês que também vai estar no PDF, que é a frase, onde está o meu presente? E você vai falar essa frase com diferentes emoções. Então, a frase, onde está o meu presente? Falada com ansiedade. Como que ela seria falada? Imagina que eu estou ansiosa para receber o meu presente. Onde está meu presente? Olha a minha expressão de ansiedade. Agora, imagina que eu vou falar essa frase com desânimo. Ai, eu tô cansada, eu quero dormir, mas eu quero meu presente logo, então eu vou falar, ai, onde está meu presente? Agora, eu vou falar essa frase ameaçando. Eu quero logo meu presente, né? Você tem que me dar logo. Então eu falo, onde está o meu presente? É totalmente diferente, né? Agora eu vou falar essa frase com seriedade. Onde está o meu presente? E eu vou falar essa frase agora com alegria. Onde está o meu presente? Esse é um exercício bem interessante. Eu vou adicionar alguns exercícios extras para vocês ali na nossa apostila em PDF, que aí você pode praticar também. Mas aí, como que fica assim na prática, na hora da gente preparar a história mesmo para contar? Aí eu trouxe para vocês essa história de minha autoria para o meio ambiente, que se chama Fada Nara e a Magia da Natureza. E eu vou fazer agora a leitura dessa história, aplicando a entonação, as vozes, também as expressões faciais e corporais durante a leitura, tá? E essa é uma forma perfeita de você se preparar para fazer uma leitura em público, para contar uma história em público. Vai fazer exatamente esse exercício que a gente vai fazer aqui agora. Era um dia muito feliz para a Fada Nara, pois ela estava finalmente se formando no curso de encantamentos e receberia uma missão para colocar em prática tudo o que havia aprendido. Ansiosa, Nara pensava, será que a minha missão será igual à da fadinha do Pinóquio ou da fada da Cinderela? Essas fadas ficaram conhecidas para sempre. Ah, como eu gostaria de ser lembrada também! Quando chegou a sua vez, a fada rainha explicou-lhe: sua missão é importantíssima e de muita urgência.
Você deverá salvar a mãe natureza do lixo produzido pelas pessoas no planeta Terra. Assim que chegou à Terra, Nara ficou muito assustada com o que viu. Rios e praias cheios de lixo de todos os tipos. Havia garrafas, sacolas plásticas, embalagens de comidas, latas, caixas e tantas outras coisas que os peixinhos não conseguiam mais viver ali. Muitos peixes e outros animais estavam morrendo por causa do lixo jogado nos rios e mares. Além disso, ela percebeu que havia lixo e entulhos espalhados pelas matas e florestas, ameaçando as vidas das plantas e dos animais desses locais. E não era somente a natureza que estava sendo prejudicada. O acúmulo de lixo nas cidades causava inundações e ainda atraía ratos, baratas, moscas e outros insetos que transmitiam doenças, como leptospirose, cólera, febre tifoide e elefantíase para as pessoas. A fadinha pensou, como é que as pessoas não percebem que estão destruindo seu próprio planeta e a si mesmas? Com todo esse lixo, não é à toa que a mãe natureza está pedindo socorro. E agora? O que fazer? E aí, esse é o momento, inclusive, em que eu paro a história e eu pergunto para as crianças, e agora? O que a gente faz? Como será que a fada Nara pode ajudar a mãe natureza? E esse, inclusive, essa é uma técnica que eu uso, que é de fazer perguntas durante as histórias. A gente vai falar também um pouco mais sobre essa técnica aqui na aula de hoje, tá? Mas é uma técnica de interação, em que a gente faz com que as crianças, com que os nossos ouvintes participem ativamente da história, tá bom? E aí, nesse momento, é interessante, porque as crianças, elas sempre vão responder com alguma resolução para aquele problema. Elas vão começar a imaginar diversos tipos de resoluções para aquele conflito daquele momento da história, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a nossa história, para finalizar. Enquanto refletia, Nara andava pelas ruas e observava tudo à sua volta. Foi quando ela viu algumas crianças brincando alegremente com seus brinquedos e teve uma grande ideia. Se outras fadas conseguem transformar sapos em príncipes, eu posso tentar transformar o lixo em coisas úteis e bonitas. E com seus poderes mágicos, começou a transformar potinhos, latas, garrafas e caixas de leite em bonecas, porta-joias, caixas de presente e até em flores artificiais. Mas logo, Nara percebeu que não conseguiria sozinha transformar todo o lixo do mundo. Ela precisava de ajuda e chegou a uma conclusão. Não é preciso ter poderes mágicos para aprender a resolver lixo. Com criatividade e alguns materiais simples, qualquer pessoa pode se divertir criando brinquedos e outros objetos muito bonitos. Foi aí que a fadinha Nara começou a ensinar crianças, jovens e adultos a reciclarem o seu lixo. Com garrafas e potes de plástico que demorariam mais de 100 anos para se decompor no meio ambiente, as pessoas aprenderam a criar lindas flores artificiais, bonecos e porta-lápis. Com papel usado, como folhas de revista, papéis de presente, folhas de jornal, foram feitos colares, pulseiras e diferentes objetos de decoração para as casas. Caixinhas de leite e papelão foram usados para fazer caixas de presente, porta-joias e até carrinhos de brinquedo. Era tanta coisa legal e bonita que podia ser criada com material usado que as pessoas deixaram de jogar seu lixo fora e começaram a reaproveitar boa parte dele. Dessa maneira, a poluição dos rios, mares e florestas foi diminuindo cada vez mais e a Mãe Natureza ficou muito agradecida à Fada Nara e a todas as pessoas que ajudaram a cuidar do meio ambiente reciclando seu lixo. E foi assim que o planeta Terra se tornou um lugar muito melhor e mais bonito de se viver. E pim, piririm, pim, pim, essa história chegou ao fim. E essa foi a história da Fada Nara e a Magia da Natureza, de minha autoria. E com essa história, sempre que eu conto essa história, eu trabalho confecção de materiais recicláveis com as crianças. E aí fica uma sugestão para vocês, que vocês podem usar aí no projeto. Vocês podem, após a história, fazer confecção de materiais recicláveis simples, mas que ajudam as crianças a realmente entenderem a importância de reutilizar tudo
tudo que a gente usa em casa, né, de materiais. Por exemplo, esse cachixi que eu usei para cantar a música do Cocô, e eu uso para dar ritmo às minhas histórias, é um material reciclável, feito com material reciclável, né, com uma garrafinha de plástico. A gente tem aqui também um recurso visual que eu adoro, que é o sapo feito de caixa de leite, olha só. Então, eu cortei aqui a caixa de leite no meio, dobrei, e aí a gente decora e faz o nosso sapinho, e dá para fazer vários animais diferentes, tá? Com esse recurso. O que mais que eu tenho aqui? Olha só que bonitinho! Essa aqui é uma tartaruga sonora, feita também com uma parte de garrafa plástica. E ela vira uma tartaruguinha, a gente coloca arroz dentro. A gente pode usar também para dar ritmo às histórias, funciona como um cachixi. Tenho também uma história na lata, um recurso visual que eu vou usar aqui para contar uma história para vocês ainda hoje. E é um dos meus recursos visuais preferidos. Então, aqui é uma lata de caixa de leite, né, de fórmula infantil. E a gente decora essa lata e ela vira um ótimo recurso visual para contar a história. Tá? Então, são vários tipos de recursos que a gente pode fazer, também brinquedos, como eu falei na história, e muita coisa útil que dá para fazer com material reciclável, e pode ser aí uma atividade que fica de sugestão para vocês, tá bom? Agora, voltando aqui à nossa apresentação. Vamos lá. Vamos para o terceiro pilar, para encantar ao contar história, que é a interação. Interação, como eu já mencionei aqui durante a contação de história, ela é super importante e ela ajuda a fazer as crianças se sentirem dentro da história, tá? Quando a gente está contando história. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Aqui para baixo. Vamos lá. Tipos de interações. Quais são alguns tipos de interações que você pode usar para contar a história? O primeiro tipo são gestos. Então, na hora que você estiver contando a história, em algum momento você pode pedir para os seus ouvintes baterem palmas, né? As crianças, principalmente. Tem um outro tipo de gesto que eu adoro fazer e que vai super bem, que é bater as mãos nas pernas para imitar um cavalo. Então, quando tem um cavalo na história, eu falo, agora todo mundo vai imitar o cavalo, aí todo mundo bate a mão na perna e vamos lá fazer o som do cavalo. Repetir o movimento de um personagem, como, por exemplo, andar, comer, usar uma espada. Eu tenho uma história que eu conto usando espada, né? Na verdade, o príncipe, ele usa uma espada. Eu falo, agora todo mundo vai pegar a espada e vai ajudar o príncipe. E aí as crianças pegam a espada na mão, fazem de conta que tem uma espada na mão. Jogar um objeto, mexer uma comida, imitar o lobo assoprando a casa dos porquinhos. Essa é bem clássica, né? A gente conta a história dos 3 porquinhos, ela é uma das histórias preferidas, principalmente das crianças menores. A gente fala, então agora todo mundo vai assoprar a casinha junto com o lobo, vamos lá! E as crianças adoram imitar o gesto do lobo. Então, tem vários tipos de gestos que a gente pode usar durante a história para fazer as crianças interagirem. Próximo tipo de interação. Vamos pegar aqui sons. Fazer os sons de animais. E aí eu pergunto para as crianças, por exemplo, estou contando uma história que tem cobra. Como que a cobra faz? E aí as crianças fazem sons de personagem, como a risada da bruxa, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô contando história que tem bruxa. E aí, como que é a risada da bruxa de vocês? As crianças fazem cada uma a sua risada, elas adoram. Imitar os sons de instrumentos musicais ou meios de transporte, como trens, carros, o trem, piuí, piuí. E aí, isso eu faço sempre pedindo para as crianças. E aí, vamos fazer agora o som do trem, como que é? Então, isso faz com que as crianças participem durante a história, ao invés de só eu ficar fazendo som sozinho, tá? Música. A música é um dos meios mais poderosos de interação, tá? Então, quando a gente canta uma música, existem várias formas de fazer as crianças interagirem. A gente pode ter uma música simples ali no meio da história, um jingle, né? A gente chama de jingle, que é aquela musiquinha rapidinha, e a gente pede para as crianças cantarem junto com a gente durante a história. Eu tenho uma história que eu conto de minha autoria também, que ela tem dragão, e dragão é um personagem que as crianças amam. Aí eu falo do dragão cuspidor de fogo, e aí eu fiz um jingle para o dragão, e ele é assim: dragão, dragão, poderoso dragão,
dragão cuspidor de fogo. E aí as crianças aprendem, durante a história, cada vez que eu falo do dragão, as crianças cantam junto comigo, e elas amam esse jingle do dragão, gente. Olha aqui, inclusive, um outro cachixi feito com feijãozinho, né? Tenho dois. É o de arroz e de feijão. Aí cada um vai sair com um som diferente. O do dragão é mais poderoso. Então, a gente pode pedir para as crianças cantarem junto com a gente, o nosso jingle, ou até uma música que elas conheçam. Eu tenho história que eu conto, por exemplo, que eu uso a música do Sapo que Não Lava o Pé, né? Eu falo, e aí, como que é a história, a música do sapo? Aí, como as crianças já conhecem, elas vão e cantam junto, tá? A gente pode pedir para as crianças baterem palmas. Isso funciona não só para adultos. Tudo que eu estou falando para vocês, é claro, está voltado para criança, porque vocês atuam com crianças aí no projeto. Mas para adultos também dá super certo, tá, gente? Eu aposto que vocês aqui estão adorando quando eu conto história, né? E eu já fiz contação de história, inclusive até em um treinamento uma vez, para gerência do Grupo Pão de Açúcar. Então, estavam todos os gerentes do Brasil inteiro do Pão de Açúcar em um treinamento, era um treinamento de uns 2 dias, e aí eu fui contratada para contar a história. E fiz contação de história com música, fiz o pessoal bater palma, todo mundo se divertiu. Então, tudo isso também se aplica a adultos, a adolescentes. Não tem idade para ouvir histórias. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Outra forma de fazer as crianças interagirem, por meio de perguntas. Essa aqui é a minha técnica preferida, porque dessa forma as crianças elas se sentem úteis durante a história, elas conseguem participar, interagir. Tem muita gente que tem receio de deixar as crianças participarem durante a história porque acha que pode perder o controle, mas com o tempo, com a prática, a gente vai pegando o jeito, vai conseguindo saber como controlar as crianças, tá? E aí, na hora de fazer pergunta, por exemplo, eu gosto muito de fazer perguntas com respostas rápidas. O que são respostas rápidas? Respostas com eu, sim ou não. Exemplo, se eu estou contando uma história, vamos supor, uma história em que o personagem vai à praia. Quem aqui já foi para a praia? Levanta a mão. Aí as crianças levantam a mão e falam, eu. Quem aqui tem medo de barata? Estou contando a história lá da fada Nara e falo que é barata, tem uma barata. Quem aqui tem medo de barata? Eu. Vocês acham que, por exemplo, na história da fada Nara, vocês acham que a fada Nara vai conseguir cumprir a missão dela e salvar a mãe natureza? Sim ou não? As crianças, sim! Tá, então, essas perguntas com respostas rápidas, elas são ótimas para fazer as crianças interagirem, se expressarem ali em algum momento da história. Outro exemplo de pergunta. Será que a princesa vai aceitar se casar com o príncipe? Gente, eu tenho uma história muito legal, que é a história da Floresta Encantada, e aí no final da história o príncipe pede a princesa em casamento, e essa é uma pergunta que eu faço sempre no final. Vocês acham que a princesa deve aceitar se casar com o príncipe? Sim ou não? Aí tem as crianças que falam sim, tem as crianças que falam não. E aí eu pergunto por quê? Algumas falam, as que dizem não, elas falam, não, porque olha só, o príncipe acabou de conhecer a princesa, elas precisam se conhecer mais para decidir se casar. Eu falo, tá certo, é isso mesmo. Aí eu faço uma votação na história e ganha o final que foi mais votado. Então, tem um final que o príncipe casa com a princesa, tem um final que o príncipe não casa com a princesa. E, ultimamente, está ganhando muito o final que o príncipe e a princesa não se casam, né? Porque eles precisam se conhecer melhor, que eu acho ótimo, acho que tá certo. Então, essa é uma forma aí de fazer as crianças participarem, com uma votação também, tá? Por meio de perguntas. Vamos voltar aqui. Aí tem as perguntas com respostas mais longas, como, por exemplo, o que vocês acham que aconteceu depois? Ao invés de eu dar o final da história já, eu pergunto para as crianças, né? O que vocês acham que aconteceu? Ou por que vocês acham que aquele personagem tomou aquela decisão, né? Porque isso faz com que as crianças também pensem, ativem a capacidade delas, a habilidade de pensar, muitas vezes de encontrar uma solução para um conflito, né? Tem uma história que eu conto, por exemplo, que é também de minha autoria, em que um elefantinho, ele pula dentro de um lago, e a água do lago toda sai, e aí tinha uns patinhos nadando lá, e os patinhos, eles ficam tristes, porque eles ficaram sem água no lago deles, e aí o elefante decide, então, achar uma solução para levar a água de volta para o lago. E aí eu pergunto para as crianças, o que vocês acham que o elefante pode fazer para levar a água de volta para o lago?
E aí isso ativa a capacidade das crianças de pensarem, de racionalizarem, a capacidade lógica delas, tá? Então, quando vocês forem contar histórias, vocês podem usar essa técnica de pedir para as crianças criarem um final também para a história. E aí, depois, eu tenho já um final pré-definido para a história, mas dependendo da resposta das crianças, eu adapto e uso também o final delas. Isso, claro, vai exigir um pouquinho de prática, mas, como eu falei, a gente vai pegando o jeito com a prática, tá? Aí, uma das minhas preferidas também. Adivinhações. A gente vai pedir para as crianças adivinharem qual é o animal, o personagem que vai aparecer na história pelos gestos ou pela descrição. Por exemplo, eu estou contando uma história em que vai aparecer um leão. Ao invés de eu falar direto, ai, aí apareceu um leão. Não, eu falo assim, aí apareceu o rei da selva. Quem é o rei da selva? As crianças falam, é o leão. Ou eu falo, apareceu um animal que tem uma boca grande com dentes afiados. Ai, é o leão. Ou eu falo, ai, o menino encontrou um animal de orelhas grandes e dentuço. Quem é? Ah, é o coelho. Então, essa é uma forma de fazer, por exemplo, aquela história que está lá na apostila do Progea, né? Tem uma história em que aparecem vários bichinhos, animais, em que eles conversam, falam. É uma técnica ótima para vocês usarem, que é, ao invés de falar já direto o animal que apareceu, você vai e pergunta, então, aí o menino encontrou um animal que... Aí você faz a descrição do animal e espera as crianças responderem que animal é esse. É uma técnica de adivinhação. E funciona muito bem. As crianças amam adivinhar o personagem que vai aparecer na história, tá? Então, vamos dar uma revisada nos nossos 3 pilares para encantar. Primeiro, é trabalhar muito bem a nossa voz, a nossa entonação e alinhá-las às nossas expressões faciais e corporais. E aí, o terceiro pilar é trabalhar a interação. Então, cada história que você for contar, escolha pelo menos um tipo de interação daqueles que eu falei, né? Ou uma música para as crianças cantarem junto, ou uma pergunta, adivinhação, gesto. Escolha pelo menos um tipo de interação para fazer as crianças sentirem dentro da história. E eu falo que quanto mais a gente faz as crianças interagirem, mais elas se sentem dentro da história como se fosse um conto de fadas. Né? É por isso que, quando eu conto história, tem muita criança... Tive uma experiência muito interessante que aconteceu recentemente comigo, aqui na Bienal do Livro de Brasília. Eu fiz uma contação de história e aí estava presente uma família que é da escola de uma das minhas filhas. E aí o menininho, ele estava lá vidrado na história, ouvindo, né, prestando atenção. E aí, uns dias depois dessa contação, teve troca de faixa de judô na escola dos meus filhos, e a minha filha faz judô lá na escola, então ela estava lá na troca de faixa e eu fui. E esse menino que estava na contação uns dias antes, ele do nada, no meio lá da apresentação, ele saiu correndo e me abraçou, e eu não estava esperando, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, tia, lembra que você contou uma história para mim? Aí eu falei assim, nossa, que lindo, né? Eu falei assim, eu lembro. Aí ele me abraçou, me deu um beijo todo carinhoso. Eu falei assim, olha só que coisa incrível. Ali naquela contação de história, eu estava contando para muitas crianças. Mas ele falou, você lembra que você contou a história para mim? Por quê? Ele se sentiu dentro da história, ele sentiu que eu estava contando a história para ele. E aí entra um outro ponto muito importante também, quando a gente está fazendo uma contação de história, ou mesmo fazendo a leitura de livro. E aí vocês podem anotar aí se quiserem, que é manter contato visual com os nossos ouvintes. Sempre que a gente vai contar a história, mantém contato visual. Essa é uma forma de se conectar com seus ouvintes, mas também é uma forma muito poderosa de receber o feedback deles. Você está contando a história e você mantém contato visual, você sabe o que eles estão sentindo naquele momento. Se você está no momento de mistério da história, as crianças geralmente elas arregalam os olhinhos, aí você sabe que está surtindo efeito, né, a sua história. Então, já teve história que eu contei, assim, às vezes que estava num momento triste, eu vi a criança quase chorando, né, quer dizer que a história está surtindo efeito, está dando certo. Está realmente provocando aquela sensação que eu quero na minha criança, nos meus ouvintes, tá bom? Então, mantenha sempre contato visual. Mesmo se você for ler um livro ou for ler uma história do papel, direto, aí conforme você for lendo, é claro, aí você precisa também se preparar antes, né?
você vai ler a história e não fica com o olho grudado no livro, mas dá uma paradinha, olha para as crianças, tá? Para você ver como que está sendo a reação das crianças durante a sua leitura, tá bom? Vamos lá. E aí, quero falar para vocês sobre os recursos visuais. É uma forma de enriquecer muito as suas histórias. Enriquecer suas histórias com diferentes recursos. Recursos visuais são obrigatórios? Não, não são obrigatórios. Eu posso contar uma história sem nenhum tipo de recurso visual. Só usando as minhas expressões faciais, a minha entonação, que é o recurso mais poderoso que eu tenho, como eu já falei para vocês. Mas os recursos visuais, eles ajudam bastante a prender a atenção das crianças, e eles dão aquela ilustração para a história. Então, eu trouxe aqui diversos tipos de recursos visuais como exemplo para vocês, tá? Para mostrar. Já mostrei para vocês aqui a lata de história, né? E mostrei alguns recursos também com materiais recicláveis. Aqui eu tenho, por exemplo, o que eu chamo de caixa mágica de histórias. Olha que bonitinha, uma caixinha aqui toda decorada, tá? Que eu uso, inclusive, para contar história e uso também como caixa musical, em que eu tiro imagens para a gente cantar música. Mas olha só como funciona a caixa de histórias, caixa mágica de histórias. Eu coloco aqui dentro da caixa diversas imagens, e aí eu posso ir contando a história e tirando essas imagens de dentro da caixa, tá? Então, por exemplo, era uma vez um elefante, ele vai sair de dentro da nossa caixa mágica de histórias. E aí sai o elefantinho. Então, conforme eu for contando a história, eu vou tirando as imagens que ilustram a história. E é um recurso maravilhoso, inclusive, para você usar para ajudar as crianças a criar história. Então, anota aí, gente, porque criação de história é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas crianças, né, em diversas oficinas que eu faço de contação de história. Porque você dá oportunidade para a criança desenvolver essa habilidade da criação, da criatividade, de inventar a sua própria história. Isso é muito, muito rico para trabalhar qualquer tipo de tema. Então, depois aí que você faz a sua contação de história com o tema que você tem que fazer, por exemplo, ali no projeto, programa de educação ambiental de vocês, é uma atividade que eu sugiro que vocês façam uma atividade de criação de história com as crianças. Peçam para as crianças, no final, criarem sua própria história de educação ambiental. Vocês podem levar uma caixa mágica de histórias com algumas imagens dentro, já pré-definidas, e aí uma atividade muito legal que funciona super bem é colocar as crianças em círculo e pedir para cada criança ir tirando uma imagem e fazer uma parte da história com aquela imagem. Por exemplo, era uma vez, aí a primeira criança, ela tira lá um coelho que estava andando pela floresta, quando de repente ele encontrou aí a próxima criança vai tirar uma imagem ali que vai sair. Vamos ver, o que vai sair aqui? Encontrou um lobo. E o que o lobo falou para ele? E aí dentro da caixa vocês vão colocar imagens ligadas ao tema que vocês querem trabalhar, tá bom? É uma atividade que funciona super bem, as crianças amam criar história, aí você só vai definir qual é a criança que vai iniciar a história, como era uma vez, e qual é a criança que vai finalizar a história. Às vezes tem criança que não, as crianças vão falar, mas eu não quero terminar a história, aí você vai ter que se colocar lá como voluntário para finalizar a história. Mas sempre defina quem vai começar, quem vai terminar a história, coloca as crianças em círculo e faça a atividade de criação de história, tá bom? Aí, o que a gente tem mais de recurso aqui? Olha só que recurso legal. Esse aqui é um recurso que eu chamo de lanterna de história. Então, a gente tem aqui um material em plástico que dentro fica uma ilustração. Só que aí, o que eu faço? Eu pinto aqui com canetinha, tá? A parte da frente. E aí, essa aqui é uma imagem de uma história, que é a história da galinha da Angola, uma história africana. Eu tenho, inclusive, um curso específico de contação de histórias indígenas e africanas, né? Para trabalhar a temática indígena e africana. E aí, essa é um recurso que eu uso para essa história. Que aí, conforme eu vou contando a história, eu vou passando aqui o papel e dou destaque a uma parte da história, tá? Então, esse é um recurso muito legal, lanterna de história, que a gente pode usar para diversas histórias.
Olha que bonitinho. Esse aqui é um recurso que eu falo, é um recurso literalmente fofo, é uma almofada de história que eu uso para a história de Páscoa ou história que tem algum coelho. Tem um recurso que é o guarda-chuva de histórias, que é super, super chamativo. É um guarda-chuva que eu pego e eu decoro ele com diversos materiais. E aí, quando eu abro o guarda-chuva, aqui não vai dar para eu abrir o guarda-chuva, inclusive vai acabar batendo no notebook. Mas eu abro o guarda-chuva, ele tem algumas ilustrações da história e eu vou colando também. Tá vendo que aqui tem o velcro, né? E aí eu vou colando diferentes partes da história pelo guarda-chuva. Gente, esse é um recurso que faz muito, muito, muito sucesso com as crianças. Elas amam demais, tá? E a gente pode, inclusive, até colocar algumas imagens penduradas aqui também. Tem várias formas de usar. Esse recurso todos que eu estou mostrando, eu ensino a fazer, né, com passo a passo, com mods, nos meus cursos online de contação de histórias. Que são com aulas gravadas. E aí eu tenho, olha que bonitinho esse aqui, é o recurso da aranha de luva, que usa também material reciclável, que são tampinhas de garrafa. Esse aqui, no caso, são tampinhas de caixa de leite. É um recurso super chamativo, as crianças adoram, e a gente pode fazer a música da Dona Aranha também, subindo na parede, tá? E aí tem muita coisa criativa. Olha, isso aqui é um jacaré feito com prendedor de roupa. Tenho também os meus fantochinhos, o meu jacarezão, cobra de meia. Então, é muita coisa fácil de fazer que enriquece demais a história e faz bastante diferença. A minha cobrinha de meia. E aí, claro, a gente vai estudar, né, qual que é o recurso visual mais interessante para aquela história. Você pode também confeccionar recurso visual junto com as crianças para cada história, tá? Então, ficam aí algumas ideias para vocês usarem. E vou contar agora uma história com recurso visual, para vocês verem como fica, que é a minha história da borboleta que quebrou a asa. Essa história, ela virou um livro, esse livro aqui ele foi lançado esse ano, é uma história que eu escrevi muitos anos atrás para o meu filho Benjamin, o mais velho, quando ele era bebezinho. E eu gosto muito de contar ela com esse recurso lindo, que é o História na Lata, feita com lata de leite. Deixa eu só beber uma aguinha aqui e já começa a história. Vamos começar com uma música? Inclusive, as músicas são ótimas para chamar história, né? O que é chamar história? É preparar os nossos ouvintes para o momento da história. Então, eu sempre inicio com uma música ou com uma frase rápida, como a frase que eu usei aqui no começo da nossa aula, que foi 1, 2, 3, era uma vez. É uma forma de iniciar, uma forma mais rápida. Mas eu gosto também de usar músicas, e aí eu tenho diversas músicas que eu já criei para começar a história, e uma delas é essa aqui. Uma linda história eu vou te contar. Bata palma se você gostar. Era uma vez uma linda borboleta que estava voando pela floresta. E ela vai sair de dentro da nossa lata de história. Mas para a borboleta sair, a gente vai chamar. E você vai chamar junto comigo. Assim, ó. Borboleta, borboleta, borboleta. Vamos lá? Borboleta, borboleta. Ai, a borboleta estava linda, feliz e sorridente, voando pela floresta, quando, de repente, ela viu uma flor muito bonita lá embaixo. Se distraiu e acabou batendo em uma árvore. Ai, a borboletinha caiu no chão. E logo ela percebeu que havia quebrado uma de suas asinhas. Não conseguia mais voar. Ah, não! Jamais vou poder voltar a voar. Ai, enquanto a borboleta assim chorava, passou por ali um bichinho. É um bichinho que faz cri, cri, cri e que pula. Que bicho será esse? Muito bem, é o grilo. E o grilo falou: "Oh, borboletinha, você quebrou a sua asinha, coitadinha. Ai, eu vou arranjar um jeito de te ajudar. Eu não sei como consertar a sua asa, mas eu
tem uma amiga que talvez ela saiba o que fazer para te ajudar. Então, o grilo saiu e voltou com uma amiga. É uma amiga que voa e que faz... Quem é? Isso mesmo! É a abelha! E a abelha falou, oh, borboletinha, coitadinho, você quebrou a sua asinha. Não se preocupe, porque eu vou conseguir alguém para te ajudar. Então, a abelha saiu e voltou com uma outra amiga. É uma amiga que é um inseto que canta. Adora cantarolar, feliz por aí. Quem será? A cigarra! E a cigarra falou, borboletinha, você quebrou a sua asinha. Ai, eu não posso te ajudar, mas eu tenho uma amiga que eu acho que vai te ajudar. Então, a cigarra saiu e voltou com uma amiga que tem 8 patas e que faz teia. Isso mesmo, é a Dona Aranha. E a Dona Aranha falou, borboletinha, eu sei como te ajudar. E com muito carinho, sabe o que ela fez? Teceu uma teia em volta da asa quebrada da borboleta. E depois de alguns dias, a teia funcionou como um curativo. E sabe o que aconteceu? A asa da borboleta ficou boa e ela voltou a voar, feliz, feliz. E foi assim, graças à ajuda do grilo, da abelha, da cigarra e da aranha, e a borboleta voltou a voar, muito feliz. E entrou por uma porta, saiu pela janela. Se você gostou dessa história, não se esqueça dela. E essa é a minha história da borboleta que quebrou a asa, que vocês podem contar usando esse recurso de história na lata. É uma história que eu uso, inclusive, para falar sobre valores, como, por exemplo, bondade, amor ao próximo, ajuda ao próximo, união, trabalho em equipe. É uma história que vocês podem usar também no projeto, né? Para falar que unidos, olha só uma analogia que a gente pode fazer, assim como os bichinhos unidos ajudaram a consertar a asa da borboleta, quando nós nos unimos como humanidade, nós podemos ajudar a consertar o nosso meio ambiente, a salvar a nossa mãe natureza, salvar o meio ambiente por meio de diversas ações, né, que vocês trabalham aí no projeto. Então, fica aí uma sugestão de história, que é a da borboleta que quebrou a asa, que vocês podem usar também. E com essa história, eu finalizo aqui a nossa explanação. Só comentando também sobre algumas técnicas que eu usei durante a contação dessa história. Eu usei aquelas técnicas de interação, como, por exemplo, fazer pergunta, adivinhação. Então, ao invés de já falar o bichinho que apareceu na história, o que eu fiz? Eu falava, é um bichinho que pula, que faz cri, 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 é o grilo, tá? E na hora de fazer a borboleta também aparecer de dentro da lata de história, ao invés de já tirar a borboleta de lá de dentro, né? Eu usei uma técnica que é uma técnica, assim, de chamar o personagem. E aí, quando a gente está usando o recurso visual, é uma técnica perfeita, porque cria expectativa nas crianças. Então, eu falo, agora a gente vai chamar a borboleta, ela vai sair de dentro da nossa lata. Isso pode ser feito com a caixa mágica de história. Você pode usar também, por exemplo, um baú de história, uma mala de história, para tirar os personagens de lá de dentro. E aí você cria essa expectativa falando para as crianças, pedindo para as crianças chamarem aquele personagem. E juntas elas chamam, elas gritam, batem palma. Você pode falar, vamos bater palma, vamos lá, borboleta, borboleta, até que a borboleta sai. Tá? É uma técnica muito legal para criação de expectativa, e você pode usar também com livro. Eu uso essa técnica. Quando eu vou contar a história com livro, ao invés de já mostrar o livro assim de uma vez, eu falo, olha só, então a gente vai contar a história que ela vai sair de um livro. Mas esse livro está aqui dentro da minha mala de história. Sobre o que será que é esse livro? Será que é um livro sobre bichos? Será que é um livro com pessoas? E aí eu faço as crianças começarem a imaginar. Sabe uma coisa muito legal? Quando eu vou tirar o livro, ao invés de tirar ele de uma vez, eu vou tirando parte por parte do livro. Eu falo assim, olha só, vamos tirar só um pedacinho do livro.
E aí eu vou mostrando assim, ele vai saindo assim, né? O que é isso aqui? O que vocês acham? As crianças começam a adivinhar. Ah, eu acho que é, sei lá, uma abelha, eu acho que é uma borboleta. E aí eu vou tirando cada pedacinho do livro até mostrar o livro completo para as crianças. É uma técnica também para criar expectativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula com diversas técnicas de contação de história. E, Tenente Nazarete, posso contar um pouquinho aqui da minha história, com a contação de história, para finalizar? Sim, por favor, professora. Obrigada. Bom, como eu falei, Tenente, eu vou até sexta-feira eu vou enviar um PDF, né, uma apostila aqui para vocês de tudo que foi passado aqui na nossa aula, tá? E aí você pode repassar. Vamos lá, minha jornada com a contação de histórias, né? Agora eu vou contar uma história real. Então, eu comecei a contar histórias como voluntária, mas eu digo assim que a minha história com a contação de história começou muito antes. Na verdade, começou quando eu era pequenininha mesmo e minha mãe contava histórias para mim, né? Imagino que muitos de vocês que estão aqui tenham lembrança ou da mãe, ou do pai, ou de um tio, ou de um avô que contava história, né? Geralmente, todo mundo tem alguém na família que é um contador de história, um contador de história nato. E a minha mãe contava muita história para mim, para os meus irmãos, ela inventava história também, daí que eu acho que foi plantada a sementinha aí para minha criatividade, para inventar histórias. Hoje eu tenho mais de 50 histórias infantis de minha autoria, e tem história, inclusive, sobre, eu já falei, né, Dia da Água, Dia da Árvore, tudo que é tema que me pedem, tem história sobre luto, olha só que legal, né? Como tratar sobre a morte com as crianças, como falar sobre luto, uma história bem lúdica. E aí eu comecei a contar histórias voluntariamente primeiro, quando eu estava em torno de uns 20, 21 anos, estava na universidade, me formei em Ciências Sociais, sou socióloga, muita gente acha que eu sou pedagoga, mas eu sou socióloga de formação, na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Hoje eu moro em Brasília. E peguei uma matéria optativa na universidade de contação de história e comecei a atuar de forma voluntária em escolas públicas. Depois atuei em instituições para pessoas com necessidades especiais, por exemplo, síndrome de Down, autismo, atuei com diversas idades. E depois disso, depois de um tempo, eu me formei, fui missionária voluntária na África, tá? Morei em Cabo Verde durante 1 ano e meio, atuei lá voluntariamente, mesmo como missionária, pregando o Evangelho de Jesus. E naquele tempo também ouvi muita história, contei muita história. Depois que eu voltei para o Brasil, fui morar em São Paulo e lá eu entrei em um grupo voluntário de contação de história. O grupo era uma vez um grupo muito grande. E lá a gente atuava com moradores de rua, ex-presidiários, inclusive. A gente atuava instituições, abrigos, né, para crianças abandonadas, crianças carentes. Então, atuei voluntariamente em diversos tipos de instituições, até que eu descobri que existia um mercado profissional de contação de história, que pouca gente ainda sabe que existe. Isso foi mais de 10 anos atrás. Descobri que tinha gente que ganhava dinheiro contando história. Eu falei assim, gente, é uma coisa que eu amo fazer, sou apaixonada pela contação de história, então por que não unir o útil ao agradável? Comecei a ir atrás de oportunidades para contar história. Comecei atuando em livrarias, fui indicada para contar histórias em editoras, e atuei na TV Cultura, né, no programa Quintal da Cultura, contando histórias, e dali nunca mais parei. Comecei a ministrar formações presenciais de contação de histórias, inclusive ministrei várias formações em Minas, e fui para vários lugares do Brasil, e aí eu descobri um certo dia que existia a possibilidade de ministrar cursos online, e me tornei a primeira formadora em contação de histórias do Brasil e do mundo a criar um curso online de contação de histórias com aulas gravadas. E aí eu atuo, hoje o meu foco são treinamentos online, né? Então eu tenho já 6 cursos online com temáticas diversas, na área de contação de histórias, tem meu curso completo de contação de histórias, todos eu ofereço certificado. Nesse curso eu ensino esses recursos visuais que eu mostrei para vocês, né? E muitos outros, na verdade. Tem o curso específico de histórias bíblicas, é uma temática aí dentro da contação de histórias. Curso de histórias indígenas africanas, curso de BNCC e contação de histórias para professoras. Então, eu trabalho com várias temáticas aí dentro da contação de histórias e me tornei a maior referência aí do Brasil em formação
de contadores de histórias hoje. Mais de 200 mil alunos já passaram pelos meus cursos de contação de histórias. E foi um grandíssimo prazer poder ministrar essa aula aqui para vocês. Quando o sargento Daniel me chamou, ele falou, a gente queria... Sou da PMMG, queria uma aula de contação de história. Eu falei, peraí, você é da Polícia Militar? É isso mesmo? Para que vocês querem aprender a contar história? E aí ele contou para mim sobre o projeto. Fiquei muito, muito feliz. Então, agradeço muito, muito por essa oportunidade. Obrigada, Tenente Nazarete, aí, por ter acertado os detalhes comigo. E espero que vocês tenham gostado e que coloquem em prática. E eu fico à disposição para outras parcerias, para outros projetos, para outras aulas também. E também, se quiserem usar minhas histórias, Tenente, nas formações de vocês, fala comigo que a gente conversa sobre a questão aí de concessão para as histórias, para o programa de vocês, tá bom? Fico sempre à disposição para futuras parcerias. Professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí eu nem sei como que eu falo, palestra, aula, mas foi muito bom, atendeu nossas expectativas, né? Os alunos, eles estão começando o curso hoje, né? Então, já é uma pitadinha de sal para incentivá-los, né? Como que eles podem desenvolver, né, habilidades para, de uma forma lúdica, né? Com certeza. Promover a conscientização ambiental. Isso é muito bacana. Eles vão ter oportunidade, a gente tem histórias, né, que eles vão poder conhecer, e com certeza essa contribuição da senhora foi muito significativa para a gente. Fico feliz. Tá certo. Alguém mais? Daniel? Professora, muito obrigado, tá? Na verdade, assim, superou as minhas expectativas e pode ter certeza que a partir do ano que vem todas as minhas histórias serão diferentes. Muito obrigado. Ah, que legal. Que bom, fiquei muito feliz de saber. Então, um ótimo dia para vocês, boa sorte aí no programa de vocês, que vocês possam encantar muitas crianças e ainda mais agora com as histórias. Tchau, muito obrigado. Muito obrigada, vou finalizar então. Obrigado, professora. Muito obrigada, tchau, tchau.